Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. É o Senhor, irmão, que nos proporciona esses momentos. Se chegamos aqui nesta noite, foi por pura permissão de Deus, tá certo? Quantas pessoas nessa noite querem estar na igreja, mas não podem porque estão limitadas, né? Estão numa UTI, e enfim, estão enfrentando os diversos problemas. E a gente é feliz por poder estar aqui, né? O salmista, ele disse assim, olha, Davi, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, essa deve ser a alegria do crente, né? Ir à casa do Senhor, a presença do Senhor, e buscar ao Senhor. Como já foi dito ontem, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E nós estamos vivendo esse momento maravilhoso de poder achar Cristo. Só não acha quem não quer, certo? Só não acha quem não quer, que nem aquela parábola, né? O homem que encontrou uma joia preciosa, vendeu tudo que tinha para comprar esta joia de grande valor. Ou seja, rejeitou tudo que tinha. A gente rejeitou tudo que tinha no mundo para tomar posse dessa joia de grande valor, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso único e verdadeiro Deus. Rapidinho aqui, irmão, eu quero ser bem breve, porque para mim a mensagem é muito importante, sabe? Eu prezo muito isso. Eu vou tentar aqui, irmão, eu queria ter, como é que eu posso dizer, eu queria ter passado aqui em computador, mas é assim, quando a gente pega a vida da gente e entrega em algo, para fazer algo, a gente não tem muito tempo, né? Parece que todo tempo é pouco. O presbítero está experimentando isso nessa noite, né? Mas veja só, para quem não conhece a história da Igreja UNRAI, a história do Ministério UNRAI, deixa eu contar aqui um pouco, porque assim, olha, a história da Igreja UNRAI, para se entender um pouco dela, a gente tem que começar pela história do homem de Deus, que Deus levantou, o Senhor Jesus, que foi o pastor Eliezer, né? Então a gente, para chegar nesse momento, a gente precisa conhecer um pouco da vida dele, né? Então, alguns dos irmãos, aqueles mais antigos, eles vão saber um pouco, né? E os mais novos vão ficar sabendo também. Aqueles mais antigos, alguma coisa talvez ele vai lembrar, né? Ele vai lembrar. Então, eu botei um tema assim, olha, conhecendo um pouco da história de como nasceu a Igreja UNRAI. Porque é um pouco, irmão. 2, 3 folhas de papel não dá para narrar. Começa assim, olha. Tomara que eu consiga, né? Por causa da sombra. Vamos lá. Tudo começou no final do ano de 95. Certo? No final do ano de 95. Quando o pastor Eliezer era um obreiro da Assembleia de Deus. Um obreiro da Assembleia de Deus, né? O obreiro da Assembleia de Deus. E dirigia um abençoado trabalho de oração do meio-dia. Tá certo, irmão? Para quem não sabe, se hoje você vir alguém, hoje nós temos um trabalho de oração do meio-dia, sabe que foi Deus que inspirou esse homem aqui para começar esse trabalho. Ele foi o pioneiro em fazer a oração do meio-dia. Aí de lá para cá, né, muitos copiaram. Amém. Aquilo que é bom a gente tem que copiar. Aquilo que é bom a gente tem que seguir um modelo, né? O exemplo daquilo que é bom. Então vamos lá. Oração do meio-dia, onde ele contemplou muitos sinais de Deus, como pessoas sendo curadas. Muitas pessoas eram curadas naquele tempo, né? Como também nos dias de hoje. De várias enfermidades. Não importava qual foi a enfermidade. Era cego. Saia vendo na oração do meio-dia, né? Pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo recebiam dons afinadíssimos da parte de Deus. Então, de várias enfermidades, né? E recebendo os dons espirituais através da sua instrumentalidade. Por isso que é bom, às vezes, a gente realizar um culto, chamar as pessoas da frente e estender a mão sobre ela, ministrando os dons de Deus, para que as pessoas sejam beneficiadas. Mas vamos lá. Mas em meio a todo esse operar de Deus, começou as perseguições
contra o servo de Deus. Tá vendo? Às vezes a gente está no auge buscando a Deus, mas saiba que o inimigo vai levantar, né? Começou em todas essas perseguições, começou contra o servo de Deus. Acho que eu me perdi aqui um pouquinho. A ponto de lhe expulsarem da igreja, porque foi o que aconteceu, expulsarem da igreja, pois não suportavam ver os milagres acontecendo e a palavra que ele pregava com autoridade, que confrontava até mesmo o pastor, a igreja, como também o mundanismo na mulher do pastor. Foi um dos motivos que o pastor expulsou o obreiro, né, que na época o obreiro é da igreja, porque confrontava o pecado até na vida da mulher do pastor. A mulher do pastor tem que ser exemplo, toda a igreja também, né? A mulher do pastor, como também na própria igreja. Olha, veja só, irmão, quando é que o mundanismo começou já, hein, pastor? Em 95, devagarinho o inimigo foi introduzindo o mundanismo dentro da igreja. E hoje está difícil de consertar isso, né? Mas Deus conserta dentro da igreja. Agora, sem trabalho de oração no meu dia, porque tiraram ele, né? Sem trabalho de oração no meu dia para dirigir, e o pior, sem igreja para congregar, já no início de 96, com a sua esposa e 3 filhos pequenos, começou a visitar outras igrejas, porque ele fez isso, ele visitou outras igrejas, para ver em qual delas ele iria congregar com sua família. Mesmo tendo visitado várias igrejas, não nasceu no pastor Eliezer o desejo de congregar em alguma delas. Ainda bem, né? E hoje a gente está aqui. E ele relutava com os seus pensamentos quando dizia: Senhor, onde vou congregar com minha família? Foi ainda no ano de 96, quando ele estava reunido em oração na casa da irmã Luísa, na rua 43, isso lá no Jereissati, no Maracanã, que veio a resposta, tá certo? E veio a resposta, né? Vamos lá. Que veio a resposta de Deus que dizia: igreja, honrai. E ele perguntou: Senhor, por que honrai? E a resposta do Senhor veio imediatamente, que dizia: porque vocês saíram por honra as minhas palavras. Não é bom honrar a palavra de Deus? Logo após a resposta de Deus, ele começou a procurar por esta igreja, porque ele achava que já existia, por essa igreja. Mas não encontrando, logo entendeu que se tratava de um chamado de Deus na sua vida, para iniciar essa grande obra. Foi nesse momento que ele recebeu um convite de uma irmã que morava na rua 48, no conjunto Jereissati 2, para realizar os trabalhos da igreja no ponto pequeno que havia ao lado da sua casa. Local esse onde aconteceu muitas bênçãos de Deus, inclusive a consagração do pastor Eliezer ao presbitério. Você lembra que foi lá, né? Você foi consagrado ali já no início ao presbitério. Passando ali, a gente não passou muito tempo, passamos ali pouco tempo, pois logo mudamos para 49 no Jereissati 2, né? Dali a obra se estendeu para a Rua 5, no Vila das Flores, onde hoje é a nossa sede, né? Vamos lá, e a coisa vai começar a entrar para o lado de cá agora. Após 4 anos, com a primeira igreja construída e sem pagar aluguel, no ano de 99, decidiu ir para Itapipoca, com o propósito de ganhar sua família para Cristo e começar um grande trabalho naquela cidade. A gente vê que é um trabalho grande e abençoado, né, aqui nessa cidade. No início, não foi fácil, foi mesmo não, eu acompanhei, pois surgiram muitas dificuldades. Mesmo assim, ele alugou uma casa no bairro chamado Ladeira. Quem mora em Itapipoca sabe, né? No bairro chamado Ladeira,
onde ele começou a realizar os cultos, ainda no ano de 99. Ainda no ano de 99, o pastor começou uma das jornadas mais difíceis de sua vida, que era realizar o culto na serra. Era realizar os cultos na serra. Por que difícil? Por que difícil? Porque o pastor, ele ia, vamos lá, né? Ele ia para a serra, ali para o Espírito Santo. Ele ia e voltava a pé, né? Ele ia e voltava a pé, realizar os cultos na ladeira. E quando ele recebia uma oferta de R$2, ele não pagava o carro, ele não tinha dinheiro, também o pouco que ele recebia. Ele não pagava o carro descendo, ele tinha que economizar para o sustento da sua família, né? Porque ele ia, irmão, realizar os trabalhos na casa do irmão João Batista, que é irmão dele. Irmãos, quem conhece Itapoca, sai da ladeira, lá para o Espírito Santo a pé, só podia mesmo esperar de Deus o que acontece hoje, que é Deus honrar e abençoar esse trabalho. Então vamos lá, ele ia para a casa do seu irmão João Batista, num lugar chamado Espírito Santo, pois sem dinheiro para pagar a condução, ele ia e voltava a pé da ladeira para o Espírito Santo. Todo final de semana, isso acontecia no final de semana, né? Todo final de semana. Vamos lá, né? Todo final de semana. E foi assim nessa perseverança, porque o crente tem que perseverar, e foi assim nessa perseverança, logo foram se ajuntando ali várias pessoas. Foram se ajuntando várias pessoas. Já começou a vir o Manelzinho, não sei se ele está por aí, e tantos outros, né? Aí nós vamos entrar em algumas partes aqui tão importantes, que são pessoas que não estão no nosso meio, mas que elas também foram veículos, foram pilares que Deus usou, né, para que fosse a procura do servo de Deus, para que essa obra chegasse aonde chegou hoje. Vamos lá. Foi em um desses cultos que ele recebeu, isso aqui eu acho bacana, viu? Que ele recebeu o convite para pregar vamos lá. Foi um desses cultos que ele recebeu a visita do irmão Bastião Maravilha. O irmão Bastião Maravilha, ele visitou o pastor Eliezer ali, pregando no culto no Espírito Santo. Do Bastião Maravilha, que o convidou para pregar em sua casa. Foi a partir dali que o pastor desceu para o sítio Prata. Quem não sabia, fique sabendo, né? O irmão Bastião Maravilha foi lá, assistiu o culto, certamente gostou do culto e convidou para que o pastor fosse pregar na sua casa, né? Em sua casa, no sítio Prata. Foi ali que o pastor Eliezer começou a ganhar muitas vidas. De fato, ali ele ganhou muitas vidas para o Senhor Jesus. E com o número de vidas crescendo, porque a igreja começou a crescer muito ali, né? A cada dia, logo se construiu uma igreja, onde é a igreja do Sítio Prata, a qual o pastor Leandro é o dirigente, né? Interessante, né? O pai dele foi lá, visitou, chamou, né, para o pastor realizar culto na casa dele, porque foi ali onde começou o pastor realizando culto. E hoje o filho está dirigindo uma dessas obras, né? A obra onde o próprio pai pediu ao pastor Eliezer para que o visitasse. Hoje tem uma igreja Unrai, também sede própria estabelecida. Então tem uma igreja Unrai construída lá no Espírito, no Nazaré, aliás, né? Nazaré não. Porque todos esses cantos a gente visitou, Nazaré, Espírito Santo, a gente rodou tudo isso. Mas a igreja Unrai é lá no Sítio Prata. Olha, ainda em 99, o irmão Bastião convidou o pastor para pregar na casa do irmão Raimundo, no Pau d'Arco. Eu acho que é para essa região de ser, né? Vamos lá, né? No Pau d'Arco, onde ficou realizando os cultos. Foi então que no ano de 2000, que a convite, presta atenção isso aqui, mas acredito que muita gente conhece, que a convite
do irmão Geraldo Pedro. Irmão Geraldo Pedro, ele foi o outro veículo que a obra chegasse aqui nessa localidade, assim, Lagoa das Mercês. O irmão Geraldo Pedro, pai do pastor Silas, que se encontra. Outro servo de Deus também, dirigente. Então, o Geraldo Pedro, para a Lagoa das Mercês, onde hoje tem também temos igreja própria. Essa obra do Ministério On-High tem se estendido e crescido nessa região de Itapipoca, Uruburetama, Aguapé, enfim. Hoje estamos aqui na localidade de Zé do Lago para comemorar os 27 anos de lutas e vitória da nossa igreja aqui em Zé do Lago e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, mas se eu deixei, fica para depois, porque eu estou muito preocupado com o tempo. Mas assim, que a igreja fica ciente como nasceu o Ministério Raia. Ela foi uma igreja revelada. O Senhor se revelou para o seu servo. Não é uma igreja qualquer, como no princípio muitos pensavam. Muitos nos tinham, alguns e hoje ainda tem, como rebelde, enfim, como tanta coisa. Mas nós não somos rebeldes. A nossa rebelião é contra o pecado, é contra a transgressão, é contra aquilo que transgride a verdade do Evangelho. Aí nós se levantamos contra mesmo. Mas o Ministério On-High, ela é uma igreja revelada. Ela não é uma igreja que nasceu assim da noite para o dia. Isso começou bem atrás, como eu falei, eu falei ontem no culto, porque eu estava pregando de barro, porque foi assim que ele foi visto em 94. E depois em 95 ele se viu dessa forma, de barro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí dali para cá vem todo o processo. Não foi fácil, se eu fosse relatar tudo o que ele passou no Rio Grande do Norte, porque eu tive lá também, Talvez você possa dizer: o pastor Marco é mentira, ele está todo buraco, Ele conhece a história do pastor. É porque eu tive, eu posso dizer assim, o prazer de estar, Está entendendo? Eu tive o prazer de estar, de ver os momentos ruins, mas também de ver os momentos bons, como hoje eu tenho o prazer de estar aqui com essa igreja do Senhor, esse povo abençoado, e ver o que Deus, tem proporcionado no nosso meio, ver esse grande povo aqui, dando atenção, conhecendo um pouco da história, sabendo que nós somos uma igreja revelada, uma igreja que nasceu primeiro no coração de Deus, e depois passou para o coração do seu servo, e hoje está aqui você, está aqui eu, aqui estamos nós, aleluia, dentro desse plano da vontade de Deus, porque é vontade de Deus. Então a história do pastor é essa, Um pouco, a igreja On-High, ela veio de lá para cá, canto em canto, procurando se estabelecer e crescendo. Teve a ajuda de vários servos de Deus, que eu não mencionei todos, porque não tem como, mas eu quis mencionar apenas esses dois pilares, como o Bastião e também o servo de Deus, o Geraldo Pedro. Foram pessoas que já partiram, mas Deus usou essas vidas para chegar até o pastor, e a porta se abrindo mais e mais. E você pode ser mais uma vida, e Deus vai te usar para que essa porta, continue sempre se abrindo em todos os lugares, tá certo? Esse foi um pouco, da história do pastor. A igreja On-High começou já a nascer em 94 através das missões, até Deus revelar. Ele achava que era mais uma igreja que ele tinha que se congregar. Você foi até na igreja universal, visitou, né? Você queria se congregar até na igreja universal, ele estava lá, irmão. O desejo, eu não estou aqui criticando denominação, era o desejo do homem de congregar. Ele não queria estar fora da igreja, ele não queria ser uma ovelha desgarrada, ele não queria chegar assim, para alguém dizer assim: você se congrega onde? Ele canta, que não tem igreja, coisa feia, irmão? O crente tem que dizer: eu congrego no canto fulano de tal, e o meu pastor é fulano de tal. Tem que ter referência, irmão. E era o que o servo de Deus estava procurando, referência. Foi lá na Universal, também não achou.
Porque não era plano de Deus. O plano de Deus era isso aqui hoje. Já já. Ele vai pregar, vai transmitir o evangelho. Tá bom, igreja? Né? Então é agora que eu já vou entregar a oportunidade. Tá bom, irmão? Eu espero que você tenha entendido. Eu quero conscientizar que a igreja honrar, como muitos dizem, né? O povo chama a gente de rebelde. Isso é igrejinha. Nós somos igrejinha não. Nós somos um grande povo que vamos morar no céu. Que é o diabo admita, mas não admita. Deus levantou essa obra para você ter o conhecimento dele, para você chegar no céu sabendo quem é o seu Deus, tá certo? Bata a palma para Jesus que nos revelou, irmão, aleluia, e nos abriu essa porta.